Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação, seja você muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal informativo, podcast executivo no ar e ao vivo, juntinho com vocês, levando a informação sempre em primeiro lugar, informações com qualidade, credibilidade e muito conteúdo, trazendo convidados especiais, conhecendo de pertinho grandes empresas e falando dos mais variados assuntos. Hoje a gente pode trazer, se eu posso dizer assim, se o barulho, na verdade, está tirando o seu sono, quem sabe essa empresa, esses nossos convidados podem solucionar os seus problemas, porque a gente vai conhecer de pertinho o trabalho de uma empresa que tem mais de um século de vida, uma multinacional e que de alguns anos para cá já se encontra no Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais da Salamander, uma empresa que atua aí direcionado ao assunto de portas, janelas em PVC, eu diria soluções. E aí quem conhece tem que vir falar. Então a gente traz para você, quem conhece do assunto, hoje 3 convidados para trazer a informação precisa, recebendo nos nossos estúdios o Erickson Barreto, gerente comercial da Salamander, junto com ele também o Roberto Miazzi e o Rogério Lopretti, ambos consultores técnicos comerciais, que é quem conhece o assunto e vai levar para vocês a partir de agora a informação precisa de quem entende do assunto. Quer participar com a gente? Claro, vocês são os nossos convidados sempre. Entra no nosso chat, traz a sua pergunta, interaja, vamos entender melhor sobre esse tema de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E obrigado pela companhia dos senhores que vieram até a gente participar aqui. Quero já aproveitar e deixar aqui um super boa tarde para o Erickson Barreto. Tudo bem, Erickson? Boa tarde. Tudo bem, Luciano. Primeiramente, aí, muito obrigado ao podcast executivo pelo convite, para a gente poder aqui estar mostrando um pouco sobre a nossa empresa, Salamander Sistemas para Portas e Janelas de PVC, e com as soluções que a gente tem para esse mercado brasileiro. Boa. Junto com o Erickson, o Roberto também está com a gente. Tudo bem, Roberto? Boa tarde. Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, de a gente poder falar um pouco das nossas experiências e do nosso conhecimento e da nossa empresa. A gente que agradece. E o Rogério também fazendo parte desse time, desse trio, para trazer um pouquinho da experiência dele. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as soluções aí acústicas que a Salamander pode proporcionar. Antes da gente conhecer de pertinho um pouco desse trabalho fantástico, né, e da oportunidade, desse presente de ter aí a Salamander também no Brasil, e a gente vai entender como é que funciona esse trabalho. Erickson, quando a gente fala desse sistemas, né, de portas e janelas, de PVC, levando aí a solução para os clientes, esse segmento, essa área, sempre foi a tua área, sempre foi a tua paixão, ou as coisas foram acontecendo no caminhar aí da sua vida, e aí de repente você conheceu? Como é que tudo aconteceu, na verdade? Na verdade, eu estou nesse segmento desde 2004, eu venho do segmento de bebidas, e de alguma forma aí, por alguns motivos da vida, eu fui trabalhar aí com esquadrias, primeiramente no estado do Rio Grande do Sul, onde eu atuei numa empresa como vendedor durante 15 anos, trabalhei para essa empresa. Vou te dizer que por um primeiro momento assim não foi muito legal. Não foi muito, porque quando tu vem do ramo de bebida, geralmente tu trabalha aí com uma coisa mais descolada, com mais alegria, enfim, e tu vem para uma parte que é bem mais técnica, né? E isso aí, claro, teve que ter bastante aprendizado aí no decorrer dos anos ali, quando eu comecei a trabalhar com esse segmento de esquadrias. Mas a gente sempre diz que uma brincadeira, né, que quem entra nesse universo de esquadria não sai mais, acaba ficando, é algo que contagia. Por quê? Não é um trabalho monótono, né? Porque a arquitetura do Brasil é muito dinâmica e ela sempre está mudando. Então o teu trabalho, ele é sempre diferente, um projeto sempre é diferente do outro, e isso aí faz que você tenha um envolvimento, uma participação melhor nesse envolvimento,
E isso aí cria o quê? Cria uma afinidade com você de não ser a mesma mesmice de sempre, né? Porque cada projeto é diferente, cada projeto tem um desafio e é muito bom participar desses desafios no teu dia a dia. Você está no sul? Você é lá do sul, não? Sim, eu moro atualmente no estado do Rio Grande do Sul, sou gaúcho e atuo diretamente hoje no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e auxilio os meus outros dois colegas aqui no restante do Brasil. E o Roberto, como é que foi para ti, Roberto, chegar nesse mercado aí? Também já era da área, não era? Eu sempre trabalhei com esquadrias, desde que comecei minha vida profissional. Comecei numa empresa de extrusão de alumínio, fiquei 3 anos, depois em São Paulo, depois quando eu mudei para o interior, fiquei 25 anos numa fábrica de esquadrias de alumínio e PVC, tá? Depois eu tive uma outra experiência profissional, foi muito válida para mim, que eu fiquei gerente comercial da Fisi Componentes para a esquadria. É uma empresa que fornece componentes para a esquadria. E aí faz 1 ano, mais ou menos, que eu estou na Salamander. Já conhecia a Salamander, já conhecia o pessoal, já conhecia os sistemas de PVC, que eu já tinha trabalhado com isso, fabricando e entregando ao cliente final, né? E agora fazendo um outro desafio, fazendo a consultoria e fazendo a venda dos sistemas para os fabricantes de esquadria, tá? Mas já tenho uma experiência bastante ampla aí no mercado e faz 1 ano que estamos trabalhando junto aí. Já fazendo parte agora da família, já é totalmente integrado e trabalhando eu e o Rogério trabalhamos mais no estado de São Paulo pro centro-oeste, norte e nordeste, né? E o Erickson mais que cuida da parte do sul e a gente faz esse trabalho aqui de desenvolvimento de mercado da Salamander para outros territórios, né? Como o PVC, como o Erickson vai falar daqui a pouco, sim, quando ele veio para o Brasil, ele é mais focado na região sul, por causa do frio e tudo mais, né? Então nós estamos abrindo esse mercado aí, aumentando essa participação do PVC em outros locais aí. E o Rogério? Como é que foi pra ti, Rogério? Pra mim foi meio por acaso, assim, né? Eu entrei nesse mundo aí do PVC, não diretamente com PVC, mas eu trabalhava numa empresa, trabalhei em 2 empresas, na verdade, que forneciam as ferragens, né, para esquadrias de PVC, né, empresas alemãs também, a Geu e a Roto. O Roberto Erickson, se vacilar, até eram meus clientes aí. Era cliente. E aí, consequentemente, veio a Salamander aí, estou há 2 anos agora na Salamander, aprendendo um pouquinho a cada dia com esses 2 feras aqui do meu lado. O Erickson, a gente vem trazendo lá, logo do início, né, quando iniciamos aí o podcast executivo, em relação ao nome, a marca, né, internacional, que é a Salamander, e que chega no mercado brasileiro também para fazer a diferença aqui. Eu queria entender, se você pudesse trazer exatamente quem que é a empresa Salamander, vamos conhecer de pertinho, para que as pessoas possam ter uma noção melhor. Ok, Luciano. A Salamander é uma empresa genuinamente europeia. Ela foi fundada em 1917, não com extrusão de perfis de PVC, que os perfis de PVC não existem há tanto tempo, sim, mas é uma empresa originária de couros. Então, ela surgiu no mercado internacional com o fornecimento de couros, através de couros também com a fabricação de calçados. Ainda hoje, se você for para a Europa, você vai ver muitas sapatarias ainda com o nome de Salamander. Essas sapatarias, na verdade, não tem nada a ver com a Salamander hoje extrusoras de perfis de PVC, tá? Porque houve uma ruptura, uma participação no decorrer. A Salamander obteve outras empresas com o nome Salamander e houve uma ruptura, uma divisão dessas empresas ao longo dos anos. A Salamander hoje, perfis de PVC, ainda tem um segmento da parte de couros. A Salamander, a matriz da Salamander hoje está em Türken, na Alemanha, que é na região da Bavária. Seria onde é a matriz da Salamander, e nessa matriz ainda existe essa parte de segmentos de couro. O know-how ainda é forte. O know-how para a extrusão de perfis de PVC veio porque a Salamander foi a primeira empresa no mundo a extrusar saltos de sapatos femininos.
Dali veio o know-how para a extrusão de perfis de PVC. Como a demanda era muito grande na Europa após a Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Europa, então tinha esse nicho de mercado, e a Salamander, como já tinha um certo know-how com a questão de extrusão de saltos para sapatos femininos, acabou entrando também nesse mercado aí com extrusão de perfis de PVC. A questão do couro que a Salamander hoje oferece para o mercado internacional, ele é um couro reciclado. O que é esse couro reciclado? Ela junta tudo que é resto de couros que tem no mundo inteiro, resto mesmo de couros, leva para essa unidade em Türken, também na região da Bavária, desfibra esse couro e transforma em novas texturas. Olha isso. E esse couro é vendido principalmente para algumas empresas de carros na Europa, para forrações internas, não para bancos, e principalmente para fabricantes de bolsas, inclusive bolsas bastante caras hoje que tu vai encontrar no mercado. A grande maioria delas, uma grande marca hoje utiliza couro da Salamander. Tá? Tem essa pegada, o porquê de usar couro reciclado hoje nesses segmentos. Tá? Hoje tem essa pegada ecológica, né, na conservação do meio ambiente, dos animais. Então a Salamander hoje trabalha muito essa questão ecológica. Então essas grandes empresas que acabam comprando esse couro da Salamander também são preocupadas com a questão de não ter que usar um couro que agrida o meio ambiente, a natureza. Então existe essa preocupação. Então essa empresa faz parte da Salamander, do grupo Salamander hoje. Tá? Claro que no Brasil a gente só atua única e exclusivamente com os sistemas de perfis de PVC. E uma outra empresa também que faz parte da Salamander, que é mais um hobby do CEO da empresa, é uma vinícola na Espanha, onde é produzido um vinho chamado Pago de Salamander. Na Espanha. Na Espanha, está localizado. Mas o nosso segmento hoje no Brasil, efetivamente no que a gente trabalha e que a gente foca hoje, são os perfis de PVC, são os sistemas de perfis de PVC para portas e janelas. Como é que chega então, na verdade, a Salamander no Brasil, direcionadamente com essa ideia de perfis, né, de portas e janelas, na verdade, PVC? O que trouxe essa mudança? Foi um outro mercado que eles perceberam, tiveram esse olhar? Veio muito de uma parceria dessa ideia também de vocês, de poder, traz para cá, aqui é forte, principalmente quem oferece qualidade, assim. Como é que foi que tudo aconteceu Brasil, falando Brasil? Ok. O mercado de esquadrias de PVC no Brasil hoje, ele é muito restrito, ele é muito pequeno, perto da fabricação de esquadrias com outros insumos. A vinda da Salamander para o Brasil foi por uma questão de estratégia de mercado, de novos mercados, na verdade. Existem outros perfis europeus que vieram anteriormente do que a Salamander para o Brasil. Então já tem a presença de outros concorrentes europeus no mesmo segmento aqui no Brasil. No Brasil também. A Salamander foi a pioneira? Não. A Salamander não foi a pioneira nesse segmento. Mas com essa grande estrutura, com essa força, ela acaba chegou. Há quanto tempo já aqui? Nós estamos presentes no Brasil a partir de 2017, onde a empresa foi concebida, mas efetivamente com venda nós começamos a nossa parte comercial a partir de 2018, onde tiramos ali a primeira nota de venda aqui no Brasil. Falando um pouquinho sobre a vinda da Salamander para o Brasil, como eu comentei com você, Luciano, teve outras empresas que foram pioneiras anteriormente com venda de perfis europeus aqui no Brasil. Tá? Hoje a gente tem 4 empresas europeias que fornecem perfil para o mercado brasileiro, entre uma delas é a Salamander. Salamander, só para o pessoal entender a dimensão do que é a empresa, quantos anos de vida já a Salamander? Com extrusão de perfil de PVC, mais de 50 anos hoje. Se for falar do mercado que nasceu, na verdade, quantos anos de vida já? Se for falar de couros? De couros, falando de 2017,
Desculpa, falando de 1917 para 2017, a gente está falando de 100 anos, então são mais de 100 anos de existência. Mais de um século de vida, né, de uma empresa de grande, na verdade, força internacional e que chega, né, da mesma... Vocês viram exatamente essa força que a empresa traz com toda essa estrutura nesse mercado, né, de perfis de PVC, quando a gente fala portas, janelas, criando uma força muito forte, uma qualidade, porque vocês devem ter esse feedback, acho que todo dia também, né? A gente vê o mercado brasileiro hoje como um nicho de mercado, algo ainda a ser desenvolvido e a crescer muito nesse segmento de esquadrias de PVC. Muita coisa há de vir. Tem muito para crescer. Quando a Salamander veio para o Brasil, o foco inicial foi o estado do sul do Brasil, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, porque lá há uma incidência muito maior do consumo desse produto que é o PVC. Por que, Erickson? Não entende, a gente está aqui, hoje a gente está nesse podcast aqui para ver a questão principalmente de acústica, porque a gente foi, vocês chegaram até nós através de uma campanha de marketing da Salamander que se chama Isola Ruído, né? Foi por isso que a gente está aqui hoje, mas não tem como falar do Isola Ruído sem falar da Salamander. Então, por isso que a gente está focando bastante aqui na Salamander. E para os estados do Rio Grande do Sul foi de uma maneira diferente, né? O que trata o estado do Rio Grande do Sul é a questão térmica, é a questão de frio. Então hoje, qualquer edificação que tiver no estado do Rio Grande do Sul, principalmente em verticais, se não for uma esquadria de PVC, você tem dificuldade de comercializar esses apartamentos, digamos assim. Então se você tiver ali um valor de um apartamento em torno de 500, 600, 700 mil reais, apartamento de 75 metros quadrado, né? Principalmente nas regiões falando de algumas cidades, Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Canela, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi. Então há necessidade, em virtude da questão térmica, de você ter uma esquadria de qualidade aonde atenda essa questão térmica. E o PVC hoje é um dos insumos, digamos assim, por uma questão térmica e acústica mais econômica que tem no mercado. O PVC. O PVC. E a qualidade, a durabilidade é muito resistente, né? Tanto que na Europa é o principal insumo para esquadrias, né? Porque ele tem uma vedação térmica acústica muito boa e o custo de produção em relação a outros metais, como alumínio, aço e madeira, é mais baixo. Então lá é o principal material usado. Quando a gente fala em PVC, você lembra muito, vem muito na cabeça o frio, a vedação térmica contra o frio. Mas o que a gente está querendo demonstrar também é que existem outros pontos positivos no PVC, que é a vedação térmica inversa contra calor, tá? Você ter um ambiente climatizado e você deixar o calor para fora e você conseguir fazer uma vedação térmica, e também o tratamento acústico, que é um problema sério, principalmente nas grandes cidades, como o caso aqui de São Paulo, né? Então a gente está mostrando, a ideia é mostrar um pouco mais sobre isso, sobre as qualidades térmicas e acústicas que o PVC pode pro resto do país. Proporcionar, quer dizer, não só a ideia. O mercado do PVC, frio, mas do barulho também. Do barulho também. O mercado de PVC hoje ele é em torno ali de 5,5% para todo o Brasil. Quer dizer o quê? Que de cada 100 janelas fabricadas, somente 5 janelas e meia, ou que seja, 6 janelas são de PVC. Em torno de 13,5% a 4% desse mercado está no estado do Rio Grande do Sul hoje. Então, olha o nicho de mercado que a gente tem ali do Rio Grande do Sul, a partir de Santa Catarina para cima. Quando a gente veio para o estado de São Paulo, nós demoramos um pouco para entender que São Paulo não compra pela questão térmica, e sim pela questão acústica. E aqui tem uma grande necessidade disso, né? Eu vou te falar, é um barulho danado. Realmente, quem não está acostumado fica doido. E foi através, quando a gente teve esse entendimento que teria que ser feito um trabalho diferente do que é feito nos estados do Sul,
O estado do Sul também, porque Santa Catarina e Paraná também tem uma incidência climática de frio um pouco maior do que São Paulo. A gente entendeu que precisava ter uma campanha de marketing diferente do que tem nesses estados do sul do Brasil. Por isso que foi criado o Isola Ruído, e através do Isola Ruído que a gente chegou até vocês. Agora, eu queria trazer um pessoal que está participando com a gente ao vivo aqui no podcast executivo, que é a Salamander PVC lá do México. E estão acompanhando a gente aqui ao vivo, então eu deixo o nome do canal Podcast Executivo. Um grande abraço para todos vocês, está acompanhando vocês de pertinho aqui. Nossos também. Parceiros, um abraço. Na verdade, o nosso diretor de todas as Américas, que inclusive cuida do Brasil, ele mora atualmente no México, onde nós estamos começando também com a Salamander. Há 2 anos atrás, a Salamander se instalou no México, na cidade de Querétaro, no México. Ó, Vanessa Hidalgo também está por aqui, deixa o seu alô. Rodolfo Lima também acompanhando. Roberto, mestre de esquadrias, me ensinou muito e tem um conhecimento abundante no assunto. Elogiando o seu trabalho, Rodolfo, Roberto. Obrigado. É o reconhecimento também, né, da experiência que vocês vão adquirindo, e é óbvio, vão passando, vão compartilhando. O conhecimento é isso, a gente não compartilha, se perde. Então a gente ajuda também, né, fazendo a diferença. Quando a gente fala, né, da Salamander Brasil, quando a gente fala desse trabalho voltado aí a soluções, a perfis de esquadrias em relação de PVC, portas, janelas, o atendimento de vocês, essa equipe que atua, essa família, vocês consideram grandes diferenciais? A Salamander hoje, no Brasil, nós contamos com 97 parceiros. A gente não fala clientes, porque cliente é aquele que entra numa loja, compra alguma coisa e volta ou não. E parceiro é aquele que está sempre junto contigo a cada obra, a cada negociação. Então, todos os nossos clientes nós consideramos parceiros, porque a gente tem um contato diário, semanal ou mensal no decorrer de um ano inteiro com esses parceiros. Hoje, como eu falei, nós temos 97 parceiros credenciados. A grande maioria, claro, estão nos estados do sul do Brasil. E temos também parceiros no estado de São Paulo, Minas, Bahia, enfim, espalhados aí por todo o Brasil. Então já respondeu a pergunta, se a gente falar hoje qual que é a abrangência de atendimento da Salamander? Nível Brasil. Nível Brasil. Nacional. Nacional. Pelo conhecimento de mercado que a gente tem, pelo que eu vi do mercado, a Salamander tem um time muito qualificado, e muito preocupado em dar um atendimento bom para o cliente. Porque a venda nossa vai da venda do cliente para o consumidor final, do nosso parceiro para o consumidor final. Então a gente faz toda a base. Se a pessoa não é do mercado de esquadria, se a pessoa é um investidor que quer ter uma fábrica, um negócio próprio, a gente ajuda ele a montar a fábrica, ensina como trabalha, ajuda o treinamento técnico. Então a gente faz todo um trabalho, todo um processo para levantar nossos clientes. Inclusive nós hoje estava conversando sobre isso em reunião, temos mais 5 clientes abrindo, inclusive no Mato Grosso, em Sorriso. O seu Elias deve estar vendo a gente aí. Todo esse suporte que é oferecido por vocês. Hoje a equipe Salamander no Brasil, hoje nós somos 10 pessoas. E todos os 10 colaboradores que a Salamander tem no Brasil são voltados para o comercial. Então, começando pela parte diretamente do comercial, que juntamente eu, o Rogério e o Roberto a gente faz. A gente tem um outro colega que é o Evandro no estado do Rio Grande do Sul. Estamos com uma outra contratação agora aqui para São Paulo. Nós temos 2 pessoas na logística e temos 2 pessoas também na parte técnica. Do apoio técnico do apoio técnico para os clientes. Então, a abertura de novos clientes, que a gente fala no ditado popular assim, de garimpar novos clientes por todos os estados do Brasil, ela começa pela parte comercial, que é no caso que a gente nós 4 aqui na verdade fizemos,
E a partir daí, tendo o entendimento com o cliente de vir trabalhar com nós, de acreditar na Salamander e trabalhar com os sistemas de perfis da Salamander, entra a nossa parte técnica, que é a questão de implementação de fábrica. Tá? Que seria o famoso chão de fábrica que a gente fala. A partir daí também, volta a parte comercial no treinamento de toda a equipe comercial desses parceiros. Para mostrar os diferenciais da Salamander para o mercado brasileiro, né? Para mostrar os diferenciais que a gente tem em relação à concorrência, tá? Porque a concorrência existe em todos os segmentos e no PVC não é diferente, tem essa concorrência também. Tá? O que a gente acredita e o que a gente tem para o mercado brasileiro, para os nossos parceiros e para os novos parceiros que virão a trabalhar com a Salamander? Primeiro é disponibilidade de produto. Os 3 pilares, né? Os 3 pilares que a gente tem, tá? Disponibilidade de produto, qualidade do produto e preço. Então, a gente foca nesses 3 pilares, porque isso aí é o que nos norteia para seguir em frente na conquista aí de novos parceiros e também no atendimento já dos parceiros existentes. E como é que você tem visto esse empenho, essa dedicação aí, Rogério? Eu vou te falar a verdade, Luciano. Eu, quando comecei na Salamander, a gente passa por um treinamento ali juntamente com o Erickson, com o Oliver, enfim, né? Conhece fábricas, vê como funciona a produção do PVC. E esse termo parceria foi uma coisa que eu percebi assim, até arrepio, mas foi uma coisa que eu percebi muito forte assim na Salamander, né? A forma com que eu via o Erickson e o Oliver, enfim, toda a equipe sendo recebida nos parceiros, né? Com alegria, com entusiasmo. A forma com que é aplicado um treinamento comercial, um treinamento técnico, faz toda a diferença ali para estar sempre próximo ao parceiro. Isso aí eu acho um grande diferencial da Salamander também, tá? Como o Rogério colocou, não tem como ser, como o Roberto colocou, não tem como ser diferente, tá? O sucesso do nosso parceiro é o nosso sucesso, não tem como ser diferente. Então, por isso que a gente diz que é uma parceria. Hoje, quando a gente fala da Salamander, quais são os potenciais clientes? Quem pode se tornar aí um grande parceiro hoje de vocês, esse time dessa família? A Salamander, nosso cliente é corporativo, né? Então a nossa venda é B2B, né? É para o mercado corporativo. São empresas de esquadria que já estão no mercado, que querem trabalhar com o produto PVC, pode ser madeira, pode ser pessoa que vem do alumínio, que vem da madeira, do aço, que querem trabalhar com PVC. E também existem muitos parceiros que são investidores, de pessoas que querem abrir um negócio próprio. E aí a gente tem todo um plano de negócio para mostrar, para abrir esse novo mercado. Mas a gente não trabalha direto para consumidor final. Quem atua no consumidor final é o nosso parceiro. Tá? A gente ensina ele a trabalhar no consumidor final. Então vamos Mas entender. o nosso cliente é o fabricante de esquadria. Vamos entender. Muita gente chegou agora, está acompanhando o podcast, está conhecendo a Salamander, esse trabalho. O que é a Salamander? Vamos falar Salamander Brasil e o que hoje ela oferece para os seus novos parceiros. A Salamander no Brasil, ela tem esse trabalho que o Roberto comentou no tipo de negócio B2B, né? Então a Salamander é um sistemista de PVC. O que quer dizer um sistemista de PVC? Né? Que a gente fornece o sistema completo para a fabricação de esquadrias em PVC. Então é o PVC, reforços de aço, borrachas, escovas, né? Enfim, tirando ali vidro e ferragens, acessórios, o resto a gente fornece tudo ali. Suporte técnico, comercial, enfim, todo o aparato necessário para a fabricação de esquadrias em PVC. O que acontece é que em São Paulo e nas regiões metropolitanas a gente percebeu, a Salamander detectou ali uma necessidade de uma questão de solucionar o problema acústico, né? Detectou uma carência nessa parte e foi daí que surgiu o Isola Ruído. Então, através do Isola Ruído, a gente acaba fazendo um pouco ali do B2C, porque chega até a gente o consumidor final, né, interessado em adquirir ali e resolver o problema de barulho e isolamento acústico. E aí é onde a gente faz esse link do consumidor final com algum parceiro nosso que esteja mais próximo ali do cliente. Então, também existe essa possibilidade de ser atendido e ter esse suporte por vocês. A gente viu a necessidade que existe talvez pouca informação sobre a tecnologia do PVC. Se usa outros tipos de esquadria para isolamento acústico.
E o PVC é o melhor produto para isolamento acústico. Então, como existe poucas empresas oferecendo esse produto, e a gente vê que tem um mercado muito próspero aí, muito interessante, nós fizemos esse canal de comunicação com o cliente final, que é o Isola Ruído, exatamente para divulgar e também trazer demanda dos clientes. A gente não atende direto o cliente, a gente passa para algum parceiro, mas a gente faz esse acompanhamento para demonstrar essa qualidade acústica que a esquadria de PVC tem. Porque aqui em São Paulo é diferente, né, Luciano? Aquilo que o Erickson estava comentando, nos estados do sul, o mais relevante é a solução térmica ali da coisa, né? Já está difundido isso, né? Em São Paulo já não, a gente percebeu que o PVC é mais relevante para a solução acústica, né? Porque é uma cidade, né, 24 horas por dia, com indústrias, com bares, com tudo, não para. O legal do PVC é que você tem um Brasil enorme, né? Com vários tipos de climas e regiões diferentes. O PVC ele se adapta a todos, né? Num clima frio, ele é bom para uma vedação térmica para segurar o frio. Num clima quente ele faz ao contrário, ele consegue fazer a climatização. Você climatiza o ambiente com ar condicionado e você conserva essa energia, você não perde tanta energia. No litoral você tem o problema da maresia, que o ferro, o alumínio, muitas vezes você tem um problema de corrosão. A madeira mesmo também no litoral tem problema, porque ela incha, fica úmida e tal. Então o PVC ele se adapta a todos esses mercados. E isso é o nosso trabalho, de levar esta informação para os formadores de opinião, para os clientes finais e abrir novos parceiros para isso. Você comentou muito rapidamente em relação à tecnologia. Eu queria que vocês pudessem trazer aí como é que vocês observam a tecnologia, a importância da tecnologia nesse setor e o que hoje vocês apresentam, disponibilizam de mais moderno aí que vocês podem trazer. Vamos lá, a tecnologia de fabricar esquadrias de PVC não é uma coisa muito nova. Desde do pós-guerra na Europa já existe, né? Há 50, 60 anos aí já se fabrica, né? E desse tempo de trabalho lá foi se aprimorando o produto. Aqui no Brasil já tem esquadrias de PVC, começou as primeiras experiências aí uns 20 anos atrás. Mas nos Estados do Sul, pela própria pela imigração que tem, pela facilidade dos europeus que estavam na região sul, eles trouxeram também esse PVC para a região sul. Aqui para São Paulo teve algumas experiências, tem algumas empresas. Vamos lá, o que é diferente o PVC para que se faça a esquadria com o PVC que se usa para outros tipos de materiais? Funcionalidades. Tá? O composto PVC, praticamente a base é a mesma. O que muda é os aditivos que se usa para a esquadria PVC, tá? Para ela não amarelar, para ela ter resistência mecânica e tudo mais. Então, o composto de PVC é muito mais nobre do que um composto de PVC que se usa, vamos falar, para um cano que tem outra demanda, né? O cano não fica exposto, então ele não precisa ter um tratamento térmico, um tratamento, né? UV, como tem na esquadria PVC. Ele tem que ser uma coisa mais rígida. O PVC, para ser para a esquadria, ele tem que ser um pouco mais maleável, tem que ter flexibilidade. Então, a esquadria PVC tem toda uma tecnologia própria e o material, o composto usado para fazer a esquadria. Outra coisa que também é o design dos perfis, tá? O perfil de PVC ele tem várias câmeras dentro. E essas câmeras servem para fazer a barreira térmica e acústica e também uma câmera, que não sei se o pessoal está vendo aqui, ó. Tá vendo lá, você tem várias câmeras aqui de ruptura térmica e para passar o som. Então você tem várias câmeras e você tem uma câmera no centro normalmente do perfil, que é onde vai o reforço de aço. Esse reforço de aço ele serve para dar estabilidade na peça. Então toda esquadria de PVC ela tem que ter um reforço de aço, porque é ali que dá resistência mecânica. O perfil de PVC ele não tem resistência estrutural numa esquadria de PVC, sempre o reforço de aço que dá o reforço estrutural. Então você vê que tem uma tecnologia
de câmeras aqui, de desagre de água, tem toda uma informação em cima dos perfis e um design diferenciado, e tem um design mais liso, é um material mais liso, menos abrasivo, é um material mais quente, mais tranquilo de ser usado que um metal. Então ela tem toda uma tecnologia. Você pode colocar vidros mais grossos, vidros mais finos, você tem uma possibilidade de vidro, também. Depende do que você quer. Se você precisa de um tratamento, se você precisa de uma vedação térmica, você tem que usar um tipo de vidro. Se você precisa de uma acústica, você usa outro tipo de vidro. Tem várias possibilidades de vidro, então a esquadria ela admite uma quantidade grande de possibilidades de envidraçamento, tá? E tipologias também, né? Fazendo uma analogia do dia a dia, né? Quando fala em PVC, para as pessoas que são um pouco mais leigas, eles atribuem aí a forros de PVC, a canos, como o Roberto falou, e é completamente diferente, tá? São tecnologias diferentes, as massas de extrusões são diferentes entre um produto e outro, né? Um grande diferencial das esquadrias de PVC, por elas ficarem expostas, que ela tem um dos aditivos que a gente considera um dos aditivos mais caros na composição, que se chama dióxido de titânio. Dióxido de titânio nada mais é do que o protetor solar que você passa na pele, transformado por uma massa de extrusão de um perfil de PVC. Tá? Esse dióxido de titânio é o que vai dar a proteção contra os raios ultravioleta. O que vai fazer? Vai fazer com que o material não amarele, que o material não resseque. Então, a carga de dióxido de titânio é muito importante nas esquadrias de PVC. Uns produtos, assim, muito do nosso dia a dia que não tem carga de dióxido de titânio. Eu acho que todo mundo tem em casa controle remoto de televisão, que acaba amarelando com o tempo. Alguns PVCs que fazem revestimento de refrigeradores, com o tempo amarelam. Aquelas cadeiras plásticas que ficam na piscina, que acabam craquelando, quebrando, amarelando com o tempo. Por quê? O sol, a incidência de raios ultravioleta sobre essas massas de extrusão que não são tratadas com dióxido de titânio, com o tempo, elas acabam craquelando, acabam amarelando, enfim, bem diferente de um perfil, de uma massa de extrusão para uma esquadria de PVC. Hoje, a Salamander tem um perfil adequado para o mercado brasileiro. O Brasil é um país tipicamente tropical. Então, diferente do sol que existe na Europa, aqui no Brasil você tem o sol com muito mais incidência. Então, o perfil da Salamander que vem para o Brasil é adequado para um país tipicamente tropical como é o Brasil. Quer dizer, já é projetado para o estilo do país. E não só, a gente tem toda uma certificação e uma documentação que comprovam que esse perfil está adequado para as condições climáticas do Brasil. A carga de dióxido é maior do perfil que vem para o Brasil do que a Salamander vem na Europa. Requer uma carga maior, exato, devido à incidência de raios ultravioleta. E não só a questão da carga de dióxido de titânio, né? Hoje todo o perfil europeu tem uma norma de extrusão na Europa, tá? E Salamander segue rigorosamente as normas de extrusão. É diferente da Europa. É diferente do que se encontra. A norma europeia é um pouco mais rígida. Um pouco mais rígida aí do que, principalmente, de alguns perfis que não são extrusados na Europa. Você traz um padrão, né, mais rígido, quer dizer, você tem algo, né, superior, algo muito mais sofisticado, eu diria. Não que você não consiga fazer uma janela de PVC com outro perfil, sem problema nenhum. Mas o perfil europeu tem uma pegada diferente para o mercado brasileiro. Porta-janela, quando a gente fala de qualidade superior, o que a gente tem, o que a gente apresenta que pode auxiliar no isolamento acústico? Vamos lá. Essa aí é a pergunta mais pertinente, no caso, daqui do podcast, porque é exatamente isso que a gente veio tratar aqui, tá? Então, o isolamento acústico e o isolamento térmico para as edificações aqui no Brasil são medidos por normas. No caso aqui a gente está tratando de acústica, porque a gente está aqui hoje por causa da acústica, tá? Por que a acústica é importante e tem norma por isso? Porque ela é primordial para a nossa saúde. Existem hoje diferentes números medidos por decibéis para cada ambiente
medido diferentes decibéis para medir os ruídos de cada ambiente. Tá? Por exemplo, um quarto. Tá? A gente sabe que hoje um sono é fundamental para o nosso descanso. Então, isso aí é não só para o nosso descanso, qualidade de vida, né? Para a qualidade de vida, como para a nossa saúde. Então, uma noite de sono bem dormida, isso aí reflete muito na nossa qualidade de vida. Tá? Então, isso aí é primordial para a nossa saúde. Outra questão também é para a nossa concentração. Então, tanto para um ambiente doméstico como para um ambiente de trabalho, o nível de ruído ele tem que ser controlado. Usando o exemplo de uma sala de aula. Uma sala de aula com um ambiente de ruído controlado, o aprendizado dos alunos é muito mais eficaz do que fosse um ambiente barulhento. Trazendo isso para um ambiente de trabalho, a gente sabe que para um ambiente de trabalho você precisa de uma boa concentração. Tá? Tendo o controle desses ruídos no ambiente de trabalho, as suas atividades atinge as metas da sua atividade com uma maneira muito mais eficaz também. Você consegue desenvolver o seu trabalho com uma certa qualidade bem melhor do que com um ambiente com muito ruído. Falando um pouquinho desses ambientes de trabalho, se tratando da indústria, a gente sempre sabe que quando você entra no chão de fábrica, sempre tem aqueles EPIs que são colocados nos ouvidos, enfim. Isso para que é? Para diminuir o ruído, né? Que a pessoa está exposta ali, para poder ter uma concentração melhor na execução das suas tarefas. Então, já faz uma grande diferença. Já faz uma grande diferença. Direcionado. Resumindo, são essas duas questões, tá? A questão de você ter um bom sono, ou seja, de dormir, tá? E a questão também de concentração. O foco são essas duas questões. Hoje no Brasil, desde, acho que, como é, a norma é 13, né? 2013. De 2013. Tem uma norma que chama 15575, que é uma norma de conforto. De conforto não, desempenho da casa, do apartamento, de uma coisa. E essa norma, ela rege desde conforto acústico, conforto térmico e tudo mais que uma casa, uma unidade habitacional tem que ter. Então a gente tem que seguir certas normas. E não é todas as esquadrias que seguem. E depende do ruído externo, né? Do que você tem de ruído externo que você transfere. Então ela fala que internamente, principalmente no dormitório, tem que ficar tantos decibéis. E aí, para você conseguir isso, depende de piso, depende de parede, depende de forro, tudo isso auxilia. Depende do mais, de janela, que é a ligação, que é o contato visual, de ventilação também, de luminosidade. A norma fala de tudo, né? E todo ambiente tem que ter uma esquadria. E a esquadria faz parte desse conforto térmico e acústico do ambiente. Você pode atingir esses números mínimos de ruído usando materiais adequados. Isso. Porém, não é fácil você atingir esses níveis de ruídos baixos. Por quê? É um conjunto. O que é esse conjunto? Vamos falar aqui de um prédio vertical. Tá? Num prédio vertical, você tem a laje, você precisa ter uma laje com isolamento acústico para você não escutar o seu vizinho do andar superior. Aí é uma parte da norma que cuida dessa questão acústica, que é a 15.575/3, que cuida exatamente de pisos e lajes. Tá? Você precisa ter um isolamento acústico na parte hidráulica, na hidrossanitária do imóvel, tá? Que é a lei 15.575/6, que cuida para você não escutar a condução da água dos outros apartamentos. Tá? E você tem a norma 15.575/4, que cuida das fachadas, que é onde entra as esquadrias. E não só as esquadrias, como paredes. Porque você precisa ter paredes espessas ou paredes com uso de material altamente acústico, para você não escutar o quê? Barulho de uma avenida, barulho de algum pub, de bar, de alguma balada, barulho de aeroportos. Tá?
E dentro dessa norma 15.535/4 está a parte mais vulnerável e mais fina, que são as esquadrias, que são na fachada. Mas as esquadrias, elas são necessárias. Por quê? Através das esquadrias, você tem uma entrada de luz, você tem uma ventilação com a abertura dessas mesmas esquadrias, mas ela é a parte mais vulnerável de todo este conjunto. É que movimenta, né? É a parte que faz a comunicação da parte externa, né? Então, existe norma e tem que ser cumprido. E isso é uma coisa também que a gente divulga bastante, porque tem muita fabricante de esquadrias que não se atentam. Nem se atenta. Diz que ela é a mais vulnerável. É mais vulnerável porque normalmente é mais fina, né? Mais a parede fina, é mais grossa. A parede é mais grossa. É isso. E a parede é uma unidade rígida, né? Você faz o revestimento e você não tem movimentação. Então a esquadria, ela tem toda uma tecnologia, porque ela tem que movimentar, ela tem que abrir, ela tem que ventilar, mas tem que fechar e eliminar o barulho ou dar esse conforto térmico na hora que você quiser. Para você então, ter um isolamento acústico de qualidade de uma janela, você tem que cuidar muito da permeabilidade dessa esquadria. O que é a permeabilidade? A permeabilidade é a troca tanto do som e da temperatura do lado externo para o lado interno. Então, isto é a permeabilidade. Então, toda a confecção de qualquer esquadria tem que ser rigorosamente cuidado essa questão de permeabilidade. Antes da gente falar de linha de produtos, quero trazer o alô do Pedro Maia, está acompanhando a gente aqui. Obrigado, Pedro, um abraço para você. Ele comenta aqui, vocês são ótimos, abraços do Pedro da Libra. Abraço, Pedrão. Que é cliente nosso, parceiro nosso. Falando um pouquinho mais nessa questão de permeabilidade, Luciano, só para concluir, por que é importante a permeabilidade? Porque se você não tiver uma esquadria bem fabricada, com o uso de borrachas adequadas, de escovas adequadas, de ferragens adequadas também. E de vidros também, né? A gente vai chegar no vidro ali. Você vai ter a condução tanto de ruídos como também térmica para dentro Quer dizer, não vai atender ambiente. Não vai atender. E não só a questão de ser uma esquadria bem fabricada, essa esquadria também tem um requisito que a gente acha de extrema importância, que é a instalação dessa esquadria. Então não adianta você atender todos esses requisitos se você não instalar bem essa esquadria. Porque uma esquadria bem instalada é uma esquadria perfeita. Claro, que atendendo todo o que a gente falou ali de permeabilidade. Tá? Então você tem todo o cuidado dentro da indústria de produzir uma esquadria de qualidade, conforme a gente falou ali, com borrachas adequadas, com escovas adequadas, e na hora de instalação não fizer essa instalação de acordo, nada adiantou todo o empenho e todo o trabalho anterior que você teve. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe trocar. Não resolve nada, né? Você não tem jeito. É mais ou menos isso. Não. Giovana Pedroso está com a gente aqui também, acompanhando de pertinho o podcast executivo. Obrigado pelo carinho de vocês. William Mitterstield está aqui também. Salamander é exemplo em parceria, sempre muito próximo de nós, dando suporte, apoio e ajudando sempre a conquistar novos clientes. Um salve para o Erickson do William de Caxias do Sul. Obrigado, William. Parceiro. Está lá acompanhando. Parceiro de Caxias do Sul. Isola Ruído, a equipe também está lá. De olho em vocês aqui, deixou o alô aqui. E o Elias Celo, CCB, também está acompanhando, escreve aqui top, acompanhando vocês de pertinho. Vamos conhecer um pouquinho aí, quando a gente fala de linha de produtos? Vamos lá. A Salamander, desses sistemistas europeus, foi o último que veio para o Brasil. E a demanda do Oliver, né, que é o nosso CEO que trouxe a Salamander para o Brasil, foi de trazer produtos que se adequem à arquitetura brasileira. E suas necessidades. Né? Porque a arquitetura brasileira ela é diferente do que tem no mundo, tá? Na Europa se usa muitos sistemas oscilo-batente, outros sistemas, e não janelas de correr. Na Europa não é muito comum janelas de correr. E no Brasil, nosso sistema principal é correr. E grandes vãos, né? Hoje em torno de 90%
das tipologias que o mercado brasileiro consome são esquadrias de correr. Então, por isso que a Salamander, para o mercado brasileiro, tem 3 linhas de correr e uma linha de giro. Diferente do mercado europeu, que a grande maioria das esquadrias são de giro. Sempre na tipologia oscilo-batente, que são aberturas de abertura total ou tombamento dessa esquadria. Já bem diferente aqui do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, a gente diz que é um dos mercados mais complicados que tem para esquadrias, tá? Porque numa única residência você pode ter 4, 5, 6 tipologias de esquadrias. Não existe um padrão como existe nos outros mercados, tornando a falar do mercado europeu, né? Aí vai da funcionalidade, da praticidade do local também. Por exemplo, você pega uma arquitetura numa residência que, dependendo do local, cabe melhor, né, o abrir ou fechar. Num outro, uma outra funcionalidade seria mais recomendada. Tem isso também. Na verdade, hoje é tudo através dos arquitetos, né? Eles que desenham e os nossos parceiros tentam se adequar o mais próximo possível daquilo que eles criaram para cada obra. Quer dizer, esse é um outro detalhe importante, já vou pegar esse seu gancho. Quando a gente fala de arquiteto, né, o decorador, de repente ele precisa de algo mais específico, mais personalizado, não precisa se preocupar, porque pode contar com esse time aí da Salamander também, né? A Salamander tem um mix de produto que se adequa bem às esquadrias brasileiras, tá? Para todas as tipologias, para o tamanho de vão e tudo mais. O que a gente fala aqui é que o papel aceita tudo, né? Isso é um lema da verdade, Salamander. Esse slogan a gente criou. Foi o Erickson que criou. Esse slogan a gente criou porque, retomando ali o assunto das linhas que a Salamander tem para o Brasil. Vamos falar das linhas. Vamos falar das linhas ali. Quando eu falei que a gente tem 3 linhas de correr para o mercado brasileiro, não existe linha inferior e linha superior, tá? O que demanda o uso de uma linha ou outra são 2 coisas. Primeiro é o tamanho do vão, largura versus altura, porque cada linha atende um determinado tamanho do vão. E segundo são as espessuras de vidros, porque cada linha atende uma determinada espessura de vidro também. Tá? Então, num mesmo projeto, você pode ter as 3 linhas sendo utilizadas, porque os acabamentos interno e acabamento externo sempre vão ser os mesmos para essas 3 linhas. E uma única linha de giro, aquilo que eu falei, que o mercado brasileiro consome mais de 90% são esquadrias de correr, e linha de giro, tá, Luciano, para a gente explicar o que é uma linha de giro, tá? Uma linha de giro é utilizado para fazer portas de abrir, tá? Seria giro, para fazer uma maximar, que são bastante utilizadas em banheiros, tá? E para você fazer esquadrias oscilo-batente, que é uma tipologia muito pouco utilizada aqui no Brasil. Aqui em São Paulo vai ser bem difícil você encontrar. Se você for hoje para os estados do sul, você vai encontrar muito, que é uma janela que abre e faz tombamento. Algumas redes de hotel já estão optando por esse sistema aí de oscilo-batente, porque é uma das melhores esquadrias que tem hoje por uma vedação tanto térmica quanto acústica. Tá? E essas 3 linhas, elas estão adequadas para o mercado brasileiro, como o Roberto falou hoje. A Salamander investe muito na questão dos nossos reforços de aço, para dar sustentabilidade, movimentação com qualidade das folhas dessas esquadrias de correr. E são modelos diferentes aí? Você tem opções porque aqui ela pode ser também, elas são pintadas, tem a opção de cores, como é que funciona? Muito bem colocada a tua pergunta. Tá? O PVC, na sua essência, ele é extrusado branco, aí com todos os cuidados que a gente falou ali, dos insumos, que é o principal, é o dióxido de titânio, para manter a esquadria sempre branca. E qualquer outra cor para uma esquadria de PVC é feita a laminação, tá? Não é pintura. Tá? Essa laminação, ela não é exclusiva da Salamander. Essa laminação é um fornecedor de lâminas que tem na Europa. Na verdade, são 2 fornecedores muito grandes que tem, que se chama Sky e Renolite. Hoje a Sky pertence ao grupo da Continental, e um outro fornecedor se chama Renolite. Como eu falei, não são fornecedores exclusivos da Salamander. Hoje qualquer outro perfil, tanto ele europeu como de qualquer outra nacionalidade, tem acesso a esses folhos também. Essa do lado aí é bonita também. A gente tem. Então madeira ali, né? São diferentes tipos de folho. Existe uma infinidade, tanto quanto uma pintura. E claro que para estoque a gente não tem essa diversidade de cores hoje aqui no Brasil.
O que a gente tem hoje no Brasil, que a Salamander tem a pronta entrega para o mercado brasileiro, é o branco, o perfil preto, que é este que está aqui, e amadeirado Nogal, famoso Nogueira. Qualquer outro perfil, qualquer outra cor diferente, a gente traz esses perfis sob encomenda, claro que com uma data futura para entrega. Né? Mas também existe essa possibilidade. Mas também existe essa possibilidade. Uma novidade para esse ano que a gente está colocando em estoque é perfil bicolor. Colocar preto por fora e branco por dentro. Você vai ver uma esquadrilha por dentro, ela é branca e por fora preto. Isso é uma coisa que no PVC é relativamente simples de ser feito, em outros materiais é complicado. Então isso é um material que está fazendo em estoque também, que a gente vai apresentar nas próximas feiras aí que a gente interessante também. É bem interessante. De um lado, uma cor, do lado de fora, do lado externo, isso. E do lado interno você pode que aí o arquiteto também pode fazer a cor que quiser por fora. No preto a gente vai ter em estoque, né? Por branco por dentro e preto por fora, mas qualquer outra cor é possível fazer. Vocês têm muito esse feedback por parte dos próprios arquitetos ou dessas empresas que vocês atendem, Sim. Esses lojistas, do que os clientes trazem como ideias, como esse feedback, Luciano, ele vem geralmente dos arquitetos. Tá? Aqueles logos que a gente criou ali, ainda bem que o papel aceita tudo, de uma certa forma é uma brincadeira que tem aí nesse nosso meio, né, no mercado. Mas a gente sempre diz assim, ó, ainda bem que o papel aceita tudo, por quê? O que seria das nossas casas, dos nossos bairros, das nossas cidades, do nosso país, inclusive do mundo, se não tivesse a ideia dos arquitetos? Eles são os artistas da construção civil, são eles que criam tendências, são eles que veem na frente o que vai acontecer. Então, hoje, nós estaríamos morando em cavernas, na verdade, se não existissem os arquitetos. Tá? Então, parabéns a todo o grupo de arquitetos. Vocês que são o grande formador de tendências, principalmente para a construção civil. Né? E não vai ser diferente. E o que acontece para nós, fornecedores de sistemas para portas e janelas de PVC? A gente tenta, através dos nossos parceiros, se adequar a cada vez mais os projetos feitos pelos arquitetos. Nem sempre, como diz o papel, aceita tudo, nem sempre dá para fazer conforme o papel. Mas a gente sempre tenta se adequar o mais próximo possível para não mudar o projeto. Por quê? Aquele projeto foi estudado, é uma arte que foi criada em cima daquele projeto e tu não tem o direito de mudar por completo este projeto. Tá? Então é um sonho que o arquiteto vendeu para o dono da casa, para o consumidor final, e esse sonho tem que ser realizado de um jeito ou do outro. Como é que vocês observam exatamente aí, quando a gente fala da qualidade, da tecnologia, em relação ao que o cliente pode esperar exatamente dos produtos da Salamander? Vocês têm um pouco desse feedback também de quem já teve essa experiência, ou do próprio arquiteto que já trabalhou com vocês, e falar, olha, rapaz, tem isso, tem um pouco disso também. O Roberto costuma falar um pouco isso, né, Roberto, que a esquadria em PVC, o cliente ele se surpreende depois que ele instalou na casa ali e vai utilizar. As esquadrias de outros materiais ele já sabe ali mais ou menos o que vai fazer, como vai funcionar. De PVC é um pouco diferente. Depois que instalou, depois que ele começa a utilizar, aí ele se surpreende e fala, opa, isso aqui funciona, esse negócio é bom. PVC tem muito a ver com experiência, né? Você vê muita gente que vai para a Europa, fala, lá na Europa, nos hotéis, onde eu fui na Europa, tinha PVC. E já teve, quando tinha fábrica, quando a gente mexeu com esquadria, a gente já viu muito isso. Eu quero PVC igual que eu vi lá em tal lugar. Então, eu com esse tempo de experiência com esquadrias, eu vi muito disso. Quando você vende PVC, às vezes tem que fazer uma venda, tem que fazer um conhecimento, tem que mostrar o produto e tudo mais, mas a satisfação do cliente final no uso diário, de você ter um ambiente mais controlado, de você ter o som melhor lá dentro do dormitório, você dormir melhor e tudo mais, você ligou o ar-condicionado, ele não precisa, ele segura o frio dentro climatiza o ambiente, não fica ligando toda hora de noite, do silêncio e tudo mais.
cara, esse cliente vira parceiro. E arquitetos também acontece isso. A partir do momento da satisfação do cliente final, tem arquitetos que começam a usar PVC, que sempre indica PVC. Esse quesito que você trouxe agora, eu acho que é uma observação muito pertinente. Você chegou até a comentar um pouco antes, muito brevemente, mas esses sistemas de vedação, quando a gente fala de alta performance, além do isolamento, né, acústico, ele também auxilia demais em relação ao próprio clima. Isso. Seja ele quente ou seja ele frio. Sim. Exatamente. A gente sempre faz uma pergunta, a gente vai estar fazendo essa pergunta para você agora, Luciano. O que é mais oneroso? É você esquentar um ambiente ou esfriar um ambiente? Olha, eu acho que os dois têm o seu... No que você gasta mais dinheiro em questão de energia? É para esquentar ou para esfriar um ambiente? Para esfriar. Correto? Exato. Tá? Então, quando a gente fala que usa muito o PVC no estado do Rio Grande do Sul, que é uma questão ao contrário, que é para esquentar o ambiente, por quê? Para te gerar calor, você esfrega uma mão na outra, você gera calor. Tá? Você gera calor através do ar-condicionado, você gera calor através de lenha, através de peles, enfim. Tem uma infinidade de fontes para você gerar calor. O frio, você só gera através de energia elétrica, não tem outra maneira. Muito bom. Então, o requisito ali de você ter uma esquadria hoje sendo utilizada nas regiões sul do Brasil para manter o frio pelo lado externo e o calor pelo lado interno, em questão de valores, é bem menos do que você esfriar o ambiente. Tá? Sempre lembrando, pessoal, que a questão térmica está altamente ligado a vidros, principalmente vidros termoacústicos. A gente chama isso de vidros insulados. Então não basta somente uma esquadria de qualidade, mas também tem que ter um vidro adequado para esta questão. Falando um pouquinho de vidro insulado, que é muito utilizado nas esquadrias de PVC no Rio Grande do Sul para a questão do frio, vamos lá. Quando você tem um vidro insulado, são duas lâminas de vidro paralelas, como eu vou mostrar aqui, com uma câmara de ar entre elas. Isso aqui é um corte de um vidro insulado. Esse vidro ele pode ser composto de várias formas. Ele pode ser composto com vidro float, que é o vidro comum. Ele pode ser composto com vidros laminados. Ele pode ser composto com vidro temperado ou uma mistura de um temperado com um laminado. Depende do tamanho do vidro que você vai aplicar sobre essa esquadria. Então ele vai ter que ter uma estrutura maior ou menor. Tá? Mas, por uma questão térmica, você precisa ter um vidro insulado. O que esse vidro vai garantir? Que uma lâmina de vidro vai manter o frio pelo lado externo e a outra lâmina de vidro vai manter o calor pelo lado interno. Uma analogia bem cotidiana do nosso dia a dia, digamos assim, cotidiano do nosso dia a dia no sul, tá? 0 grau lá fora e você manteve aqui uma temperatura de 28 graus interna. Se você tiver um vidro float comum, ou se você tiver um vidro laminado, ou um vidro temperado, esse vidro ele vai condensar, vai escorrer água. Não sei se você já notou isso, Luciano. Tá? Quando um vidro condensa, é porque você está perdendo calor e o frio está entrando, encontra uma barreira e ele condensa. Tá? Quando você tem um vidro insulado, um vidro duplo, você evita essa condensação, porque a lâmina interna segura o calor e a lâmina externa segura o frio. Esse mesmo vidro insulado, aplicado numa esquadria metálica, o que vai acontecer? O vidro vai fazer a função dele, mas a esquadria, por ser um metal, ele vai ter a condução térmica, ele vai condensar e vai escorrer água. Tá? Sensacional. Então, essa aí é uma explicação para quando você tem uma diferença de temperatura pelo lado externo negativa ou baixa e pelo lado interno você quer manter uma temperatura mais agradável, que seja lá 24 a 28 graus por uma questão de frio. Agora vamos fazer o inverso disso. Tá? Vamos dizer que estamos com 35 graus no lado externo e você quer manter ali uma temperatura de 18 ou 20 graus no lado interno. Uma analogia, aí é que você gasta a energia para manter o resfriamento interno.
de um ambiente. Enfim. Fora em São Paulo, então, como é que é isso? Uma analogia... Que auxiliaria na economia e na praticidade também, né? Aí te estima 30% de diesel. Você tem também o design de tudo. Um exemplo que está presente no nosso dia a dia, que a gente pode presenciar, é você chegar numa loja de conveniência. Tá? Toda loja de conveniência, você vai ter lá um freezer, vai estar aquela cerveja lá, menos 4 graus, menos 3 graus dentro daquele freezer, e você consegue enxergar aquele produto nitidamente dentro deste freezer. Tá? É uma analogia que está presente casos, do nosso dia a dia. Você não consegue chegar, não. Você fala, pô, tem que passar aqui, né? Dependendo da situação. As primeiras eram assim. Por que você consegue enxergar? Porque você tem um vidro termoacústico aplicado nesse freezer. Tá? E esse vidro vai fazer o quê? Está segurando menos 4 dentro e está segurando 35 graus pelo lado de fora. E você consegue enxergar perfeitamente. E esse vidro está aplicado no quê? Numa porta de PVC. Quer dizer, já vem a ideia desse projeto para evitar exatamente aquilo que tinha, não é? É isso mesmo. Eu acho que surgiu por isso. Antigamente, existiam esses freezers, né, esses Visa-Cooler dentro da loja de conveniência, e a porta era de metálica. De alumínio. Aí o que acontecia? Você sempre tinha ali um paninho na parte de baixo porque ela condensava. O vidro fazia o papel dele, mas a porta acabava condensando. Então, resumindo, o PVC ele é tanto por uma questão térmica fria, como também por uma questão térmica relacionada a calor. Lembrando que você gasta muito mais energia para manter um ambiente refrigerado, né, ou seja, frio, do que um ambiente aquecido. Então, olha a solução aí nessas esquadrias, principalmente em São Paulo, nesse caso, porque lá fora é muito quente, e o pessoal quer que fique fresquinho lá dentro. Exatamente. Aí tem uma solução. E fora a acústica também, que você ganha também na acústica. Você mata 2 coelhos aí. Unir o útil ao agradável, essa é a ideia. Essa questão voltando novamente à questão de acústica, a questão de acústica também está linkada muito à questão do vidro também. Tá? Dependendo da região onde você mora, os decibéis que tem que ser atingido nesta região, dentro do ambiente, vai ter um determinado vidro especificado para ser aplicado sobre esta esquadria. Então, o PVC faz o isolamento de acordo, por ser um material hoje, por uma questão de isolamento, não ter uma condução térmica e também não ter uma condução de ruído. Ele é isolante ao natural, tá? Mas tudo isso depende muito do vidro que está sendo aplicado nessa esquadria. E esse é um outro cuidado que a Salamander tem, de poder juntar, né, num único produto todos esses outros acessórios, tudo que agrega de qualidade. Porque é o que você falou, não adianta se ter algo impecável, se tem alguma coisa que ali vai que não auxilia nessa funcionalidade ou que não tenha boa qualidade. Correto. Aí não adianta nada. Então tem que pensar em tudo isso e poder levar, né, para que esse cliente, ao receber esse tipo de produto, possa ter tudo de uma forma impecável, com qualidade, que funcione perfeitamente atendendo a necessidade dele. É isso aí. Um outro detalhe eu queria que vocês trouxessem, na experiência que vocês vivem isso dia a dia, as pessoas que hoje buscam, né, parceiros, ou que vão até, você que vai até o consumidor final, na loja, comprar um determinado produto, o que essas pessoas devem se atentar, justamente para que não entrem em furada, para que não tenham uma péssima experiência? Tem que se atentar a quê? Na empresa, na qualidade, né, em relação ao que é oferecido, e como que isso, o que essas pessoas têm que ficar de olho para não ter uma má experiência? Respondeu? Primeiramente, a gente sempre diz assim, ó, a Salamander é um mero coadjuvante no negócio dos nossos parceiros. O que é um mero coadjuvante? O ator principal sempre vai ser o nosso parceiro, porque ele que faz toda a prestação de serviço, que é a fabricação da esquadria, a instalação dessa esquadria e o pós-venda dessa esquadria. Então o ator principal sempre vai ser o nosso parceiro. O que o cliente, o consumidor final tem que se ater é escolher empresas
idôneas, empresas sérias no mercado, na região onde ele mora, enfim, ter uma empresa, pesquisar sobre essa empresa. Posso chegar num determinado estabelecimento e falar, aqui vocês trabalham com portas e janelas Salamander? Existe essa possibilidade? Existe falar, também. Então é qualidade? Ah, então não, já conheci lá no podcast, eu vi como funciona, qual é a qualidade do produto. Esse é um ponto legal, como uma dica, de repente. Na verdade, hoje as redes sociais auxiliam muito nesse requisito aí de você fazer um apanhado de quais são as fábricas que tem na região, na sua cidade ou no seu estado, que trabalham com esquadrias de PVC. Feito isso, o muito importante é saber a qualidade do produto com que essa empresa trabalha. Tá? Então, como eu falei, a gente é um mero coadjuvante dentro do negócio, mas como qualquer outra fornecedor hoje de sistemas de perfis de PVC, também se porta dessa maneira. Tá? Saber muito a respeito de qual é o produto, se o produto atende todas as normas, se o produto tem ensaios, normas de desempenho, tanto de acústica como térmicas, enfim. Procurar entender melhor. Uma coisa que é muito importante é ver obras instaladas dessa empresa que você está escolhendo ali para fazer o teu orçamento. Evandro da Silva está com a gente, um abraço para você, Evandro, obrigado pela sua participação, parabéns pelo tema, assunto muito pertinente. É o Evandro lá do Rio Grande do Sul, um abraço, Evandro. As Aventuras de Kombi também está por aqui. Boa tarde, parabéns. O que ele diz aqui? Breve Salamander em Sorriso. Mato Grosso, olha aí, Elias. Mato Grosso, Vidro Arte Esquadrias, vai estar na parceria com vocês aí. Tá lá também dando o alô. Arno Basílio Filho também está por aqui. Abraço aos novos colegas. Orgulho em fazer parte desta equipe. Arno Basílio Filho, técnico da Salamander Brasil, também está acompanhando vocês. Boa, Arno. Um abraço aí. Eu queria voltar um pouco a essa Por pergunta favor. última aí, que eu achei muito importante esse toque para o consumidor final. A esquadria é um dos itens. Se você for comprar uma esquadria de qualidade, é um dos produtos caros da obra. É um valor 10%, sei lá, quanto que deve representar? Não, representa bem mais, em torno 10, de 20 a 15%, 20%, sei lá, depende do que você está esperando. Então, o consumidor ele tem que se atentar em várias coisas. Uma, realmente pesquisar sobre a empresa que ele está comprando esquadria. Não só olhar o preço, pegar vários orçamentos e escolher pelo preço. Ele tem que ver o histórico dessa empresa, o que eles fez, se eles têm capacidade técnica, porque isso aqui é um serviço, ele está oferecendo um serviço, ele está medindo, você vai acompanhar e vai fazer uma coisa para sua casa que deve durar 40 anos, 50 anos lá. Então você tem que investir um pouco de tempo em conhecer um pouco o parceiro. Segundo, tem que saber o material que eles trabalham. Qual o produto que é o insumo que ele usa. Então isso também é muito importante, ele conhecer um pouco do insumo que ele usa, se tem qualidade ou não tem qualidade. E outra coisa que ele tem que... E preço, realmente tem que olhar preço, mas ele tem que perder um tempo e entender um pouco do produto que ele está fazendo. Não só olhar a última página de orçamento que é preço. Porque pode comprar preço na hora ali, mas ele vai ter um desgosto e não vai ter um produto de qualidade depois. Uma casa, quando a pessoa constrói ou uma coisa, não é para 1 ano, 2 anos. Esquadrias você não troca. Esquadrias é para 20, 30 anos. Na janela, nas portas, fala, puxa, olha o que ele fez. Então você pega uma obra lá, vai economizar 10% em esquadria, sendo que essa esquadria vai daqui 1 ano, 2 anos você vai ter algum problema, sendo que uma esquadria um pouco de melhor qualidade, você vai ter 15, 20 anos sem ter dor de cabeça. E outra coisa, você tem um projeto todo ali, né, construído, novinho, já pensou, não, tem que tirar, tem que arrancar, vai quebrar tudo, a casa é nova. Na verdade, a gente tem a gente faz muito treinamento comercial e a gente sempre tenta passar ali para os vendedores dos nossos parceiros, né, a maneira mais correta hoje de criar uma certa emoção para o consumidor final em estar comprando as esquadrias. Por quê? A gente, com o passar dos anos, a gente aprendeu que comprar esquadria não dá emoção para o cliente. O que dá emoção para o cliente é comprar o piso,
é comprar lá Metal. a iluminação, o metal da casa. E a esquadria, por ser um item caro, que ele vai ter que desembolsar ali um valor relativamente alto, não dá muita emoção. Então tem que criar essa emoção, tem que criar essa vontade dele ter um produto de qualidade na sua residência. E como o Roberto falou, a qualidade da esquadria ela é muito importante, porque ela vai te acompanhar por um longo período da tua vida. E a esquadria é o que vai te proteger dos tempéries externos, tá? Vai te proteger contra vandalismo, vai proteger a tua família de uma série de imprevistos que pode acontecer na sua residência. Então tem que ter muito cuidado na escolha da esquadria, tem que ter muito cuidado na escolha do vidro que você vai estar utilizando nessa esquadria, tem que ter muito cuidado na escolha do fabricante dessa esquadria, tem que ter muito cuidado qual é o sistema que esse fabricante utiliza. Então tem que ter todo, se está adequado dentro das normas. Então é uma série de requisitos que vai fazer com que você tenha um produto de qualidade ou não. Lembrando que uma esquadria é um item em constante movimento, é como se fosse um carro. Ela também precisa ser feitas manutenções periódicas. Isso é um outro detalhe. Então isso é outro detalhe que você tem que ter cuidado se a empresa que você contratou tem um bom pós-venda. Porque uma empresa que tem um bom pós-venda, com certeza ela sempre vai ter uma venda futura. Se uma empresa não tiver um bom pós-venda, não acontece uma venda futura. Joaquim Calgaro, Salamander, sinônimo de qualidade e atendimento. Equipe top, e um abraço a Fernanda Calgaro também, participando também aqui do podcast executivo. Perspectivas para vocês aqui, 2024, já estamos praticamente no segundo semestre, 2025, o que vocês estão imaginando trazer? O Roberto citou aí algum detalhe aí que está por vir, tem aí perspectivas boas? Tem. Esse ano a gente tem 2 feiras ainda que a gente vai participar. Dentro da Glass, que é uma feira de vidro, vai ter uma parte dela que vai chamar Esquadria Show, tá? A gente vai expor lá, mostrando um pouco desse lance da acústica das esquadrias. E temos a FESCO, que é a feira de esquadria. Essa feira vai ser em junho, e em setembro a FESCO, que é a feira oficial, a mais conhecida sobre esquadria, que a gente vai apresentar várias novidades. Tem bastante novidades sobre trilho, sistemas novos que a gente está trazendo. Tanto que a gente escuta muito nossos parceiros, e pela essa proximidade que a gente tem até com o consumidor final ou com os arquitetos, e estando perto com os clientes e tal, a gente consegue captar muita coisa de mercado, e a gente vai apresentar bastante coisa na última feira, na FESCO. Nos aguardem aí para a FESCO. A gente, como o Roberto falou, a gente vai ter várias novidades. Inclusive hoje está muito alemão. Bem importante. Isso é importante. Essa pegada hoje aí que está tendo nos arquitetos, que é a questão minimalista, a gente vai estar apresentando alguma coisa também nesse sentido. Mas são novidades ali que vai estar disponível aí para todos na FESCO em setembro deste ano. Promete. Rogério, seu abraço vai para quem? Sua mensagem final, fica à vontade. Mandar um abraço para todos os parceiros aí da Salamander pelo Brasil. Um abraço a você, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar também e fazer um convite, né? A Salamander é a única empresa do setor aí com um showroom próprio aqui em São Paulo. Tá? A gente está localizado ali em Moema, na Avenida Ibirapuera, número 3462. Quem tiver interesse em visitar, conhecer de perto ali os produtos, faça o agendamento aí comigo da sua visita, e a gente bate um papo ali, toma um café, e você vai entender de perto ali melhor o funcionamento das esquadrias em PVC. Roberto. Obrigado a você, obrigado a nos dar essa oportunidade de falar um pouco da nossa empresa. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode chamar no Instagram da Salamander ou no site, buscar pela gente aí. E nós estamos aqui para esclarecer e para aumentar esse mercado, desenvolver mais esse mercado de PVC. Obrigado. Primeiramente aí um abraço para você, Luciano, pela oportunidade da gente estar aqui. Tá? O meu abraço também vai aí, como o Rogério falou, aí para todos os parceiros da Salamander. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança que vocês têm em nós, obrigado por nos ajudar a desenvolver esse trabalho no Brasil.
e que a gente continue por um longo caminho juntos. Tá? O que precisar da equipe Salamander, vocês sempre vão ter. Obrigado também a todos os meus colegas, que a gente não faz nada sozinho, então a gente precisa da parceria também interna. E o meu abraço também vai para minha família também, que é o meu esteio, que sem eles também não tem como a gente viajar, sair, desmembrar esse mercado aí, sabendo que está tudo bem em casa, né? É isso aí, verdade, não é fácil, mas o importante é esse alicerce, essa força também, e família sempre é muito importante. Marino Coolcamp também está por aqui, equipe show, Marino Logística Salamander. Grande Marino. Está acompanhando vocês aí de pertinho. Eu queria, antes, agradecer demais em nome do canal Podcast Executivo, hoje recebendo aqui, nessa nossa edição, Erickson Barreto, gerente comercial, Roberto Miazzi e Rogério Lopretti, consultores técnicos comerciais, né? Na verdade, aí dessa equipe da Isola Ruído, da Salamander, falando Brasil, trazendo aí um pouco das novidades aqui, eu diria em primeira mão praticamente, que vai chegar aí nessas feiras. Então já deixaram aqui de antemão o alô, muito promete. Parabéns pelo trabalho de vocês e poder realmente levar a qualidade no que faz a diferença na vida das pessoas, nessas famílias, né? Porque é qualidade de vida. Se a gente não dorme direito, né? Se a temperatura, o ruído e tudo isso influencia sim na qualidade de vida. E quem trabalha para poder oferecer o melhor realmente merece o melhor, merece os parabéns. Então o canal Podcast Executivo também sente-se muito lisonjeado em poder ter esse trabalho de vocês sendo representado aqui, levando a informação e a prestação de serviço. Leve um grande abraço, se tiverem oportunidade. A família, que deve ser enorme, da Salamander, aí, internacional, que já tem mais de um século de vida, que é uma empresa alemã. Parabéns e obrigado por participarem conosco. Obrigado, Luciano. Prazer foi nosso. Sucesso. E o meu muito obrigado para vocês também, sempre interagindo, participando, deixando o seu alô. Obrigado pelo carinho de sempre. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.